Seja bem-vindo ao canal Santa Meta. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Salve Maria Puríssima, sem pecado concebida. Este dia 19 de março de 2023, domingo da alegria, durante esta quaresma, temos o Evangelho segundo São João, do capítulo 9, dos versículos 1 a 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele está enxergando? Seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, e é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus:
Se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos, este evangelho é um evangelho grande e com muitas possibilidades e entendimentos que a gente pode ter. E hoje eu gostaria de chamar a atenção para nós na pessoa deste cego de nascença. Nós que nascemos com o pecado original, mas que fomos redimidos, que fomos remidos pelo Senhor Jesus Cristo. Nós que recebemos a graça e o dom de conhecer a verdade, de conhecer a palavra. Então, nós podemos nos identificar nesse cego. Porém, quantas e quantas vezes nós também podemos nos identificar, muito infelizmente, no meio dos fariseus, né? Então, é muito interessante esse cenário, essas cenas que vão se desenvolvendo. Nosso Senhor cuspiu no chão, ou seja, a sua própria saliva, um pouco dele, ele junta à terra, trazendo essa simbologia, né? Então é disso que São João está falando, né? O próprio Santo Agostinho, comentando sobre este evangelho, ele chama a atenção para isso. É a própria natureza divina que se mistura com a terra, que se mistura conosco, e assim nos faz enxergar. Enxergar o quê? As verdades eternas. É isto que nós precisamos enxergar. Perceber que a vida vai além das coisas do dia a dia, vai além dos bens que a gente possa acumular, vai além das dores que a gente possa sofrer. Tudo tem um significado, tudo tem uma transcendência, e tudo pode ser muito mais bonito quando visto sob o ponto de vista da fé, sob a luz da fé. E é interessante porque a luz, que tem tudo a ver com o enxergar, certo? Nós não enxergamos no escuro. Então, a cegueira e as trevas são coisas correlacionadas. Quando nós temos a luz da fé, nós entramos numa escuridão para a carne, para o mundo. Mas nós temos uma luz que nos faz ver uma realidade mais profunda, mais verdadeira, uma realidade que de fato é realidade, porque a realidade que nós captamos com os sentidos, elas provêm de uma realidade espiritual mais perfeita. Tudo o que existe foi precedido pela presença de Deus. Teve um tempo que só Deus era, e não era tempo, porque Deus está na eternidade. Então é um modo de dizer, né, um tempo, mas nós precisamos então perceber que Jesus nos faz enxergar, e Ele nos faz enxergar mediante esse dom de si mesmo, no símbolo da saliva que se mistura com a terra e é passada sobre os nossos olhos, mas Ele também cura mediante a obediência, porque Ele diz: vai lavar-te na piscina de Siloé. Então é um processo, é um caminho que deve ser feito. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Ele só enxerga depois que ele obedece. Não basta Jesus Cristo nos tocar, não basta Jesus Cristo fazer uma grande obra em nós se nós não correspondermos, se nós não nos voltarmos de todo o coração para Ele. Vai acontecer algo, mas logo vai passar. Agora, quando nós vamos e nos lavamos, conforme Ele mandou, quer dizer, obedecemos o que Ele mandou fazer, aí então nós voltamos enxergando. Aí então nós vivemos agora não mais como antes, nós vivemos sob uma realidade espiritual. E eu estou falando aqui, meus irmãos, que é evidente que é no batismo que nós temos a grande graça e a grande abertura dos nossos olhos. Mas há uma segunda conversão que nos é necessária, uma busca profunda de santidade. Alguns vão dizer do próprio batismo no Espírito, o exercício dos carismas do Espírito Santo. Tudo está correlacionado, porque alguém que recebe essa unção do Espírito Santo já não vive mais da mesma forma, precisa servir, precisa realizar as obras de Deus, precisa fazer como aqueles apóstolos que diziam nas ruas: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou.
e fazer as obras de Deus. E a gente vê na figura deste cego um homem animado por fazer com fidelidade a obra de Deus. Ele não tem medo de peitar os fariseus, que ficam ali tentando extrair uma coisa que no fundo eles já sabem. Eles sabem que foi Jesus Cristo que fez e sabem que Jesus Cristo vem de Deus. Mas eles não podiam assumir isso, porque assumir isso significaria que eles estavam errados em muitas coisas e que Jesus Cristo tinha razão nas críticas que fazia a eles, nas exortações que fazia para que eles se convertessem, mas os corações estavam tão duros, tão enrijecidos no mal. Então, mais para frente neste evangelho, é muito bonito porque os fariseus vão buscar os pais. Os pais deste cego, ex-cego, agora enxergando, os pais dão um testemunho de um medo. Eles tinham medo. Por quê? Porque já estava jurado que quem seguisse a Jesus Cristo seria expulso daquela comunidade. O cego não teve medo dessa expulsão. O cego quis seguir a Jesus Cristo e isso fez com que o próprio Jesus Cristo, sabendo dele, fosse ao seu encontro de novo. Então nós vemos nesse evangelho essa cena, Jesus Cristo que cura aquele cego no início, manda, o cego vai, se lava na piscina de Siloé, volta enxergando, dá testemunho, ele dá esse testemunho e depois Jesus volta até ele, como que para confirmá-lo nesse apostolado que agora em diante ele vai fazer. Então, ele termina o evangelho com Jesus dando mais um ensinamento sobre os fariseus, renovando aquela exortação bastante dura que ele faz para que eles parem de ter um coração tão duro, mas também dando testemunho deles contra eles mesmos. Quer dizer, se eles fossem cegos, eles não teriam culpa, mas como eles dizem que enxergam, ou seja, eles fingem que não são cegos, então eles têm culpa, porque quem vive na falsidade e na mentira não escolheu os caminhos de Deus. Quem vive na falsidade, quem vive na mentira, quem vive no erro e quem finge, vive no erro, mas finge que é justo. Vive no erro, mas finge que é santo. Esses aí estão piores do que aqueles que, por ignorância, por traumas, por uma consequência, enfim, da vida, acabaram escolhendo os caminhos maus, mas que não se fingem de justos, que assumem que são pecadores. Esses talvez tenham muito mais chance de se converterem do que aqueles que fingem a santidade, que precisam realmente fingir, para o mundo, porque diante de Deus os seus corações já estão tão em trevas que já não se recordam que Deus tudo vê e conhece. Irmãos, que nós possamos de fato ser como este cego, nós que saímos da cegueira do pecado original, do pecado pessoal a cada confissão, nós que tivemos a graça de sermos alcançados por Cristo, confirmados por Cristo para o apostolado, para a missão, que nós sejamos fiéis a este mesmo Jesus Cristo, que deu a vida por amor a nós. Eis a nossa alegria. Vamos juntos em oração, um santo domingo para todos. Gostou do nosso conteúdo? Deixa aqui nos comentários, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe.